Oi, meu povo, tudo bem? Hoje nós temos uma aula de misturas gasosas, mas vamos começar lembrando a equação geral dos gases. Quando que a gente usa a equação geral dos gases? Quando queremos comparar uma situação inicial com uma situação final ou um lugar com outro lugar aonde o gás esteja submetido. Lembre que a equação geral dos gases a gente usa quando a questão não envolve massa e não envolve número de mols. Porque se envolver massa ou número de mols, a gente tem que usar a equação de Clapeyron. PV igual a nRT, a famosa puta véia nunca recusa tarado. Tá, mas voltando para a equação geral. A equação geral dos gases nos possibilita usar uma outra fórmula quando a gente tem uma mistura de gases. Como moçada aqui. Ó, eu tenho os dados de um gás mais os dados de um segundo gás e poderia ter de um terceiro gás ou até mesmo de um quarto gás, tá certo? E aí, quando esses gases forem misturados, eu vou ter esta situação. Então, a mesma equação geral eu posso usar aqui quando for uma mistura de gases. Novamente, para eu usar esta fórmula, a questão não pode envolver massa e não pode envolver número de mols. Montei uma questãozinha aqui para nós. Eu tenho 110 litros de nitrogênio a 5 atm de pressão e temperatura de 57 graus Celsius. É misturado com 80 litros de gás oxigênio, a pressão de 2,5 atmosferas e está numa temperatura de menos 23 graus Celsius. Vai ser misturado com 50 litros de gás hélio a 3,2 atmosfera numa temperatura de 47 graus Celsius. Esses três gases vão ser colocados num recipiente de volume igual a 200 litros na temperatura de 27 a mistura. Qual é a pressão da mistura? Tá? Lembre, pessoal, que a soma desses volumes não dá 200. Por quê, pessoal? Lembre que o gás ele pode se expandir ou ele pode se contrair. Então, no caso, esses três gases foi colocado num recipiente de volume 200 litros. Então, ele está sofrendo uma compressão. Por que ele está sofrendo uma compressão? Porque 110 com 80 dá 190. 190 com 50 dá 240 litros aqui. Mas esses três gases vão ficar junto num lugar de 200 litros. Então, dava 240, ficou em 200 litros. Tá? Então, primeira coisa, nunca podemos fazer uma questão de gases com a temperatura em Celsius. Vamos passar para Kelvin. Então, aqui, ó, passando para Kelvin, vai dar igual a 330 Kelvin. Como que a gente passa de Celsius para Kelvin? Soma 273. Menos 23 graus Celsius para Kelvin igual a 250. E 47 graus Celsius em Kelvin vai dar igual a 340 Kelvin. E 27 graus Celsius em Kelvin é igual a 300. Então, pessoal, fórmula de mistura gasosa. Olha aqui, ó. P1, V1 dividido por T1
mais a pressão do gás 2, o volume do gás 2 e a temperatura do gás 2, mais a pressão do gás 3 vezes o volume do gás 3 dividido pela temperatura do gás 3 vai ser igual à mistura. Então, ó, a pressão da mistura vezes o volume da mistura dividido pela temperatura da mistura. Vamos substituir, então, a pressão do gás nitrogênio igual a 5. Volume do gás nitrogênio igual a 110. Temperatura 330. Pressão do gás oxigênio 2,5. Volume 80. Temperatura 250. Agora do gás hélio. Pressão 3,2. Volume igual a 50. Temperatura igual, gurizada, a 320 aqui, ó. 320. Tá certo? Então, 320. Daí eu quero saber qual a pressão da mistura vezes o volume, onde está confinado essa mistura, 200 litros, dividido pela temperatura, que é igual o que, pessoal? A 300 aí, tá? Daí, pessoal, a gente pode simplificar, tu pode ver que tudo aqui é múltiplo, simplifica, faz esta conta e eu vou ter uma pressão de 4,45 atms. Então, ó, esta mistura gasosa tem uma pressão de 4,45 atm, tá? Agora, vamos para uma outra situação. Eu tenho aqui, tá certo? Uma caixa. Esta caixa está cheia de ar, é uma caixa fechada de 10 metros de comprimento, uma profundidade, que é a largura, de 4 metros e uma altura de 5 metros. Aqui dentro tem ar atmosférico. Qual a composição do ar atmosférico? 80% é nitrogênio e 20% é oxigênio no ar, tá? E isto aqui está ao nível do mar. Qual a pressão ao nível do mar? Uma atmosfera, e a pressão é igual a 760 milímetros de mercúrio aí. Então, pessoal, qual é o volume aqui dentro? Qual é o volume? Vamos descobrir qual é o volume. Qual é o volume de um paralelepípedo? Tá certo? Olha aqui, ó, o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, fazendo a continha, o comprimento é 10 metros, a largura é igual a 4 metros e a altura é igual a 5 metros. Então, o volume aqui é igual a 200 metros cúbicos, que é a mesma coisa que 200 mil litros ali dentro, tá? Aqui dentro tem, gurizada, ar atmosférico. Então, ó, 80% do que está aqui dentro é nitrogênio. 20% do que está ali dentro é oxigênio. Então, qual é o volume só do nitrogênio ali dentro daquela caixa? E qual é o volume só do oxigênio? Do nitrogênio e do oxigênio. Qual é o volume ali? Então, moçada, vou fazer a continha, ó. Eu tenho 200 litros de o que, pessoal? De ar. Daí, eu sei que 20% é nitrogênio,
Então, eu vou multiplicar aqui por 20%. 20% é 0,2. Boris, por que 20% é 0,2? Pessoal, para tu tirar a porcentagem, tu tem que dividir por 100, ó. Então, 20 dividido por 100 é 0,2. Então, 20% de 200 é igual a 40 litros. 40 litros de O2. Qual é o volume de oxigênio dentro da caixa? É igual a 80%, 0,8. Por que 0,8? Porque eu tenho que pegar aqui, ó, 80 e dividir por 100. Então, eu tenho 0,8. Então, 200 vezes 0,8, 160 litros é de nitrogênio. 200 litros é o volume total do ar ali dentro. Qual é o volume só de oxigênio lá dentro? 40 litros. Qual o volume só do nitrogênio lá dentro? 160 litros. Como se chama, moçada, esses volumes aqui? Volume parcial do oxigênio e volume parcial do nitrogênio ali, moçada, tá? Daí, gurizada, eu posso fazer o seguinte. Eu posso calcular também a pressão. Qual é a pressão do nitrogênio e qual é a pressão do oxigênio ali dentro? Tá certo? Vamos calcular quanto que dá a pressão de cada um ali? Então, olha bem. Aqui dentro, o ar atmosférico está ao nível do mar. Pressão de 1 atm, ou 760 milímetros. Então, ó, a mistura gasosa, que é, pessoal, no meu exemplo ali, o ar, está com que pressão? Pressão de 1 atmosfera, tá? Ou 760 milímetros de mercúrio. Lá dentro daquela caixa, qual é a pressão? Só do nitrogênio e só do oxigênio. Então, que nem a gente fez ali antes, a mesma conta, ó. Eu quero calcular do oxigênio. Eu vou multiplicar por 0,2, 20%, 0,2. Quanto que é 20% de 1? Então, ó, 0,2 atms de O2. Qual é a pressão, tá certo, do gás nitrogênio? Então, eu vou multiplicar por 0,8. Então, aqui eu vou ter 0,8 atms de nitrogênio. Tá, e se fosse fazer com a pressão em milímetros de mercúrio? Ia dar, moçada, a mesma coisa, só que milímetros de mercúrio. Qual é a pressão do nitrogênio? Então, multiplica por 0,8. Então, moçada, 760 vezes 0,8 dá 608 milímetros de mercúrio de nitrogênio. E qual é a pressão só do oxigênio?
Então, 760 vezes 0,2. 152 milímetros de mercúrio de oxigênio. O que foi que eu calculei aqui, pessoal? O que foi que eu calculei? Eu calculei as pressões parciais do nitrogênio e do oxigênio dentro deste recipiente aqui. Então, ó, pressão parcial do oxigênio, 0,2. Pressão parcial do nitrogênio, 0,8. Lembre que a mistura toda tem pressão de 1 atm. 1 atm de o que, pessoal? De ar. Pressão parcial do nitrogênio, 608 milímetros de mercúrio. Pressão parcial do oxigênio, 152. Então, aqui eu tenho, ó, 760 milímetros de mercúrio de o que, moçada? De ar. A soma das pressões parciais da mistura é sempre igual à pressão total da mistura. A soma das pressões parciais dos gases da mistura é igual à pressão total da mistura. E aqui, tu já te deu conta quanto que dá a soma do volume aqui? Ó, 40 mais 160 litros. Deu 200 litros de o que, pessoal? De ar. Então, ó, a soma dos volumes parciais é igual ao volume total. Sabe quem foi o primeiro cara a se dar conta disto aqui? Que a soma dos volumes parciais dos gases numa mistura é igual ao volume total? Um cara chamado de Amagati. Tá certo? Ó, Amagati. A soma dos volumes parciais de uma mistura é sempre igual ao volume total. E o primeiro cara a se dar conta que a soma das pressões parciais é igual à pressão total é um cara chamado de o quê? Dalton. O mesmo cara lá, pessoal, da bolinha de bilhar, lá dos modelos atômicos, tá certo? A soma das pressões parciais dos gases de uma mistura é sempre igual à pressão, o quê? Total. Então, pessoal, veja. A soma dos volumes parciais de um gás é igual ao volume total da mistura. Ó, Amagati, a soma dos volumes parciais dos gases na mistura é igual ao volume total. Como que a gente fez para achar o volume do oxigênio ou o volume do nitrogênio? Pegou o volume total da mistura e multiplicou pela porcentagem. Então eu quero descobrir o volume parcial do gás A. Peguei o volume total e multipliquei pela porcentagem. Se eu quiser calcular do gás B, a mesma coisa. O volume do gás B é o volume total vezes a sua porcentagem. Agora, aqui, o que a gente viu aqui na lei de Dalton? Que a soma das pressões parciais dos gases que formam a mistura é igual à pressão total. Então, ó, lei de Dalton. A soma das pressões parciais é igual à pressão total. Como que calcula a pressão do gás A? Como que a gente fez aqui?
pegou a pressão da mistura, que no caso aqui era a nível do mar, 1 atm, 760 milímetros de mercúrio, e multiplicou por 0,8, porque é a porcentagem do nitrogênio no ar, tá? Então, 0,8, deu 608. Para achar a pressão parcial do oxigênio, multiplicamos por 0,2, porque no ar 20% é oxigênio. Lembrando que dentro dessa caixa tinha ar, tá? Ar atmosférico. Quanto que dá a soma das pressões parciais aqui? 760 milímetros de mercúrio, que é todo o ar, toda a mistura, tá? Então, ó, a soma das pressões parciais igual à pressão total. Como que eu acho a pressão do gás A? Pega a pressão total e multiplica pela porcentagem. Se eu quisesse saber a pressão do gás B, pressão do gás B é a pressão total vezes a porcentagem do gás B. O X é a porcentagem, tirando por cento, lembre-se disso, mas pode ser também a fração molar, tá? Como que passa de porcentagem para fração molar? Veja bem aqui, ó. A porcentagem para ser transformada em fração molar, basta dividir por 100. Que é o que a gente fez aqui, ó. A gente não tinha 80% de nitrogênio no ar? Quanto que 80% é? 0,8. Não tínhamos 20% de oxigênio no ar? Quanto que dá 20% tirando a porcentagem? 0,2. A mesma coisa que a fração molar. E se o exercício nos dá a fração molar e pede a porcentagem? Então, a gente faz o caminho inverso, ó. Multiplica por o quê, pessoal? Por 100. 0,2 de fração molar de oxigênio é igual a 20% do oxigênio. 0,8 de fração molar do nitrogênio é igual a 80% do nitrogênio. Muitas vezes as questões dão para nós a massa ou o número de mols e querem que nós façamos a conta de qual o volume parcial ou a pressão total. E aí nós vamos precisar calcular a fração molar. Se eu tenho a porcentagem, basta dividir por 100 que eu tenho a fração molar. Mas se eu tenho a massa ou o número de mols, eu vou ter que calcular de verdade. Ó, para o gás a fração molar do gás A é o número de mols do gás A pelo número de mols total. Para o gás B, a fração do gás B é o número de mols do gás B pelo número de mols total. A soma das frações molares sempre vai dar 1. Lembra do nosso exemplo da aula? 80% de nitrogênio, 20% de oxigênio. 80 mais 20 dá quanto? 100%. E 100% sem porcentagem vale 1. Então, ó, a soma das frações molares de uma mistura sempre dá 1. Como que eu calculo o número de mols do gás A? A massa do gás A dividido pelo mol do gás A. Lembre que a massa é aquele valor que está escrito no exercício e mol é o valor que a gente consulta na tabela periódica. Como que calcula o número de mols do gás B? Do mesmo jeito. Massa do gás B dividido pelo mol do gás B. Tá, e o número de mols total? É a soma do número de mols do gás A com o número de mols do gás B, desde que tenha só 2 gases.
Vai que tenha um terceiro gás, daí mais o terceiro gás, tá certo? Então, pessoal, tudo isto aqui que a gente viu na aula de hoje, a gente também pode calcular com a equação dos gases ideais ou perfeitos de Clapeyron. Lembra quando que um gás real se comporta como ideal? Quando submetido a baixa pressão e a alta temperatura. Todo gás real, que é o gás que existe de verdade, a baixa pressão e a alta temperatura se comporta como gás ideal. Então, com a equação da puta véia nunca recusa tarado, a gente também pode calcular a pressão parcial, a pressão total de uma mistura. Assim como podemos calcular também o volume parcial ou o volume total de uma mistura gasosa.